Vamos lá. Na página anterior, ela traz para a gente a definição do ângulo. Ela diz que o ângulo é a região entre duas semirretas de mesma origem. Então, olha só. Aqui eu tenho duas semirretas. Essa eu chamei de A e essa outra semirreta aqui que está em verde eu chamei de B. As duas partiram do mesmo ponto. Esse ponto eu chamei de O, que é a origem. Esse ponto aqui também a gente vai chamar de vértice, certo? Então, o ângulo é justamente essa região aqui que é formada por essas duas semirretas. Então, a região que fica entre essas duas semirretas é que a gente conhece por ângulo. Como é que nós vamos representar esse ângulo aqui? Aqui, você vai colocar a semirreta, o ponto e a semirreta. A, O, B. O ângulo está nesse ponto, então, vou colocar um acento circunflexo, certo? E como é que eu vou representar o lado desse ângulo? Esse lado é formado pela origem e a semirreta A. Então, O, A. E o outro pelo O e o B. Quando eu estou falando de lado, eu vou colocar uma setinha em cima, porque eu estou falando de semirreta. Quando eu estou falando de ângulo, eu vou colocar o acento circunflexo em cima da letra que está representando o vértice aqui, certo? Como é que nós vamos medir? Como é que eu vou saber qual é o tamanho desse ângulo aqui? A gente vai usar um instrumento que nós chamamos de transferidor, que é esse instrumento aqui. Com o transferidor, nós podemos construir e medir esses ângulos. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver certinho como é que eu vou fazer aqui para posicionar e descobrir qual é a medida desse ângulo. Então, nós usamos o transferidor. E qual é a unidade de medida desse ângulo? Sempre que nós falarmos de ângulos, nós vamos lembrar da palavra grau. Quando nós começarmos a usar o transferidor, essas marcações que tem aqui representam os graus da circunferência. Então, eu posso dizer que o ângulo tem 90 graus, 45 graus, 180 graus e assim por diante. Então, a unidade de medida desse ângulo vai ser o grau. O transferidor eu vou usar para construir o ângulo e para medir. Vou representar o ângulo usando o nome aqui das semirretas e da origem, e aqui eu vou colocar um acento circunflexo no ponto que tem a origem. E quando eu estiver falando de lados, de semirreta, vou colocar as duas letrinhas que tem aqui e vou colocar uma setinha em cima para indicar que é uma semirreta. Agora, nós vamos aprender a classificar os ângulos de acordo com a sua medida. Nós vamos usar o transferidor para ajudar a fazer essas marcações. Como é que a gente utiliza esse transferidor? Aqui, a gente tem o transferidor, que ele só tem a metade da circunferência. A gente tem um outro tipo de transferidor também, que ele tem a voltinha completa aqui, mas é a mesma coisa. Aqui, como só tem a metade, ele vai só até o 180, o que termina aqui tem mais 180, certo? Essa parte do meio aqui é onde a gente vai servir como apoio, como base aqui. Eu vou colocar ela em cima da reta que eu tenho, certo? Essas medidas que a gente tem aqui, deixa eu levantar aqui de novo, são as medidas dos graus. Aqui em sentido horário, do lado de fora, do lado de dentro a gente tem os mesmos números, só que sentido anti-horário. Então, ó, aqui são 90 graus, 80, 70, 60.
a mesma medida de um lado e do outro. Aqui é o centro. Então, sempre eu vou tomar como base essa marcaçãozinha aqui. Um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo que ele tem 90 graus, exatamente 90 graus. Então, eu vou colocar aqui, e aí eu vou olhar de 0, 10, até onde vai o 90 aqui. Aqui eu tô vendo que o 90 pega aqui, e aqui é como base. Então, vou usar a régua aqui pra ficar certinho. E vou traçar uma semi-reta aqui. A gente já viu que o ângulo é essa região aqui, né? Formada entre essas duas semi-retas. Então, aqui, eu tenho um ângulo de exatamente 90 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo reto. O ângulo raso é um ângulo formado por 180 graus. O que são 180 graus? Exatamente toda essa região aqui. Então, ó, é a meia volta aqui da circunferência. Esse ângulo raso também é conhecido como meia volta. Então, ó, toda essa região aqui corresponde a um ângulo de 180 graus. Certo? E o ângulo de uma volta? Se esse é meia volta, uma volta inteira, só vou marcar aqui como referência, é um ângulo que tem isso aqui, toda essa região. Esse ângulo, ele tem exatamente 360 graus. Então, olha só, esse e esse aqui, que a gente já vai falar dele, são ângulos que têm medidas exatas, que no caso, o reto tem 90 graus, o raso 180, o de uma volta 360, e o ângulo nulo é o ângulo que tem como base 0 grau. É como se eu tivesse uma semi-reta traçada aqui e tivesse outra semi-reta que foi traçada em cima dela. Então, que ângulo que fez aqui entre essas duas semi-retas? Nenhum. Por isso que a gente chama de ângulo nulo. Corresponde a 0 grau. Os ângulos agudo e obtuso, eles podem variar. O ângulo agudo pode ser qualquer ângulo que seja maior que 0, mas tem que ser menor que 90. Então, é qualquer ângulo que esteja nessa região aqui. Pode ser um ângulo, por exemplo, de 45 graus, de 60 graus, de 30 graus. Qualquer ângulo que seja maior que 0, mas menor que 90. E o ângulo obtuso é um ângulo que vai estar nessa região aqui. Ele tem que ser maior que 90, mas tem que ser menor que 180. Então, que ângulo que eu posso representar aqui no obtuso? Pode ser um ângulo de 100 graus, um ângulo de 120, um ângulo de 150. Pode ser um ângulo de 180? Não, porque se ele tiver 180 graus, ele vai ser um ângulo raso. Então, aqui vamos desenhar, vou usar o transferidor de novo. Vou colocar aqui como base, uma marcaçãozinha aqui no meio. E aí, vou desenhar aqui, ó, um ângulo de 60 graus. Então, vem aqui, ó, 0, e olha onde está o 60. O 60 tá aqui. Então, agora é só unir esses dois pontos aqui. Pronto. Aqui a gente tem um ângulo agudo. Esse ângulo, a gente usou o transferidor e viu que é um ângulo de 60 graus. Esse ângulo aqui. Para fazer o obtuso, é o mesmo esquema, só que agora ele vai ser maior que 90 e menor que 180. Então, posso colocar aqui, vamos fazer um de 120. Vou marcar aqui o meio. E o ângulo de 120, ó. Tá aqui. Prontinho. Agora é só unir os dois pontos. Só tem que tomar cuidado para não marcar do lado errado. O ângulo que eu medi que tem 120 graus é esse aqui, porque eu comecei a olhar aqui, ó, do 0 e vim até o 120.
Então, é desse lado de cá. Esse ângulo tem 120 graus. Certinho? Então, esses são os 6 tipos de ângulos que nós vamos utilizar. O reto, o raso, de uma volta e nulo tem medidas exatas. 90, 180, 360 e 0 graus. O agudo e o obtuso podem variar. O agudo é qualquer ângulo que seja maior que 0 grau, mas tem que ser menor que 90. Já o obtuso é qualquer ângulo que esteja aqui nessa região. Ele vai ser maior que 90, mas tem que ser menor que 180. Certinho?